Será que é verdade que o corpo só consegue absorver uma quantidade limitada de proteína numa refeição? E que o excesso vira açúcar no sangue ou vira gordura? Essa é uma pergunta que volta e meia aparece e que foi motivo de uma postagem minha na área de membros em maio desse ano. E se você não quer perder nenhum conteúdo como esse, considere assinar a área de membros em drsolto.com.br. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Reza a lenda que o corpo não consegue absorver mais do que uma certa quantidade de gramas de proteína de uma vez só. E aí você pode escolher esse número, né? Porque existem várias referências circulando por aí. Vamos lá, pode até ser que exista um limite, deve existir, na quantidade de proteína que o intestino é capaz de absorver de uma vez só. Mas na prática, não tem. E pessoal, se vocês pararem para pensar, faz todo sentido do ponto de vista evolutivo, porque proteínas são os nutrientes mais difíceis da gente obter na natureza. É, portanto, uma das coisas mais preciosas. Tanto é verdade que a gente tem até uma fome específica de proteína. E a gente já conversou várias vezes aqui sobre o fato de que quando você está com uma dieta pobre em proteína, a tendência é que a fome não passe e você continue comendo. Por quê? Porque o corpo está querendo que a gente consuma a proteína, tão importante que ela é na nossa dieta. Quem tem o livro Uma Dieta Além da Moda pode conferir isso em detalhes, explicado no capítulo 5, que explica o alavancamento proteico. Então, vamos lá, que sentido faria os nossos antepassados, depois de finalmente conseguirem abater uma presa, um antílope, numa época que não tinha freezer, né? Não tinha geladeira? Que sentido faria que ele só conseguisse absorver uma pequena quantidade da proteína ingerida e o resto saísse nas fezes, porque atingiu o limite de absorção proteica? Vocês entendem que só pela lógica evolutiva isso tem alta chance de estar errado? Na verdade, ao contrário, o nosso intestino delgado ele é super eficiente na digestão e absorção de proteínas, o que significa que a totalidade das proteínas que você come numa refeição será absorvida, mesmo que você tenha participado de um rodízio de churrasco, por exemplo. Obviamente, essas afirmações eu não estou tirando da cabeça, as referências bibliográficas estão disponíveis na postagem lá na área de membros, mas para cada uma das coisas que a gente vai falar aqui, existem estudos corroborando. Então vamos lá, qual é a quantidade máxima que o corpo consegue utilizar? Bom, essa é uma pergunta mais relevante. A gente já viu que a proteína que você comer será toda absorvida ainda no intestino delgado. Mas quanto disso a gente consegue utilizar? Bem, uma parte da proteína que a gente come vai ser usada para síntese proteica, por exemplo, para a construção de massa muscular. O restante dos aminoácidos vão ser desaminados, ou seja, a amina do aminoácido vai ser removida no fígado e o que sobra, a cadeia de carbono que sobra, vai ser utilizada como substrato energético. Alguns aminoácidos podem dar origem a ácidos graxos e outros podem dar origem à glicose. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: a velocidade com que essa glicose vai ser produzida pelo fígado a partir dos aminoácidos oriundos da proteína que você consome é regulada pelos hormônios insulina e glucagon, não depende assim da quantidade de proteína ingerida. Dito de outra forma, comer muita proteína não eleva a glicemia. Eu vou repetir porque esse é um mito que circula por aí, eu vejo quase todo dia. Se você comer muita proteína, vai virar açúcar, vai virar glicose. A produção de glicose a partir da proteína depende da demanda, ou seja, da necessidade por parte do corpo e não da oferta, quantidade de proteína que você comeu. Então, qualquer pessoa que não seja um diabético tipo 1, qualquer pessoa que possua um pâncreas funcional e colocar um monitor contínuo de glicose, vai ver que se você come bastante carne, a sua glicemia não sobe.
Mas alguém pode perguntar, né, se apenas uma quantidade pequena de proteína é convertida em massa magra, por que a gente não pode comer só um pouquinho de proteína, só o suficiente para fornecer esses aminoácidos? Então, vamos lá. Consumir proteína, mesmo em repouso, mas muito mais em quem está treinando, fazendo musculação, por exemplo, estimula a síntese proteica muscular. E níveis mais altos de aminoácidos no sangue, sobretudo um chamado leucina, que é um aminoácido ramificado que está presente nas proteínas de boa qualidade, estimulam mais esse fenômeno da síntese proteica. Só que parece realmente ter um limite, tá? Nesse estímulo. Quanto mais proteína você consome de uma vez só, mais a síntese proteica muscular aumenta até cerca de 25 gramas de proteína. Mas segundo a maioria dos estudos, se você consumir mais proteína do que isso, não vai ocorrer um aumento proporcional da síntese proteica. Em torno de 30 a 35 gramas de proteína numa única refeição parece produzir um platô, ou seja, consumir mais do que isso não estimula mais ainda a síntese proteica. E é dessa observação, é desse detalhe, desse número, que vem o mito de que não adianta comer mais do que essa quantidade de proteína em uma única refeição, porque o resto vai virar gordura ou açúcar, escolham. Então, vamos explicar por que isso é um mito. Os estudos que foram feitos para chegar a esse número, cerca de 30 gramas de proteína, eles em geral foram feitos com proteína em pó de absorção ultra rápida consumida pura, para observar os resultados em curtíssimo prazo, horas. Então vamos lá, pega o voluntário sadio em jejum, dá um shake de whey protein hidrolisado para ele e algumas horas depois você faz a biópsia do músculo para medir a síntese proteica. E aí observa que a partir de um certo aumento de proteína, a síntese proteica não aumenta mais do que aquele nível máximo. Só que um whey protein hidrolisado, ele tem uma taxa de absorção muito rápida, cerca de 10 gramas de proteína por hora. Já um ovo cozido, ao contrário, tem uma absorção de cerca de apenas 3 gramas de proteína por hora. Presta atenção, pessoal. Isso significa que quando você come uns ovos mexidos, a proteína segue sendo absorvida e atuando no seu corpo pelas próximas 7 horas ou mais. E isso se relaciona com a sensação de saciedade? Agora que é uma observação minha, né, subjetiva, mas eu percebo que eu fico muito mais saciada quando eu como ovo do que quando eu tomo um whey protein. Sem dúvida, isso é um dos motivos que comida de verdade para fins de saciedade sempre será melhor. E do ponto de vista de síntese proteica, o fato de que a proteína é absorvida mais lentamente no decorrer de várias horas é uma coisa boa. Então, esse número, 30 a 35 gramas de proteína numa única sentada, como sendo o limite para o estímulo da síntese proteica, ele é teórico em condições altamente artificiais de proteína hidrolisada de alta absorção em laboratório. Na prática, se você fizer uma refeição com bastante proteína, pelas próximas muitas horas você vai ter níveis de aminoácidos de leucina circulando que vão estar estimulando continuamente a síntese proteica muscular. Então, você pode comer bem mais do que 30 ou 35 gramas numa refeição e obter benefícios adicionais por ter consumido mais do que isso. Nessa postagem da área de membros tem todo um detalhamento sobre qual seria o alvo proteico para a hipertrofia, né? E os estudos que embasam esses cálculos. E a gente comentou esse assunto no episódio passado, quanta proteína devo comer. Se você não ouviu, sugiro que você volte e escute. E escutem com especial atenção aquela parte em que a gente menciona que no contexto do emagrecimento, numa dieta de restrição calórica, a necessidade de proteína pode ser ainda bem maior. Mas então se a gente sabe que a partir de 30 ou 35 gramas de proteína por vez existe um platô na síntese proteica, né? Então não aumenta mais a síntese proteica a partir dessa quantidade de proteína, qual que seria o benefício adicional de comer mais proteínas? Bem, além daquilo que a gente já explicou, que quando é comida de verdade, a quantidade de proteína a mais que você come segue sendo absorvida mais lentamente e atuando por muitas horas depois, existe um outro mecanismo muito interessante que foi demonstrado num estudo que também está aqui na postagem, e esse estudo foi com homens e mulheres mais velhos com mais de 60 anos. O que o estudo mostrou é que, de fato, acima de 35 gramas de proteína numa refeição
não há um aumento da síntese proteica, porém há uma diminuição da degradação proteica com doses maiores de proteína. Isso quer dizer, então, que diminui a perda muscular, é isso? É que a quantidade de massa magra que você vai agregar, ela depende de duas coisas que estão acontecendo simultaneamente o tempo todo em todos nós. A gente sempre está produzindo proteína e degradando proteína. Para que você agregue massa magra, você precisa sintetizar mais proteína do que você degrada num determinado período de tempo. Então, há um limite de quanta proteína você vai conseguir sintetizar comendo proteína. Mas se você comer mais proteína do que aquilo, você não vai sintetizar mais, mas você vai degradar menos, é o que esse estudo mostrou. Então, as pessoas consumindo 70 gramas de proteína numa refeição, é o dobro dos 35 que costuma se considerar um limite. E é bastante, né? A propósito, com comida de verdade, isso de uma vez só é muita comida. A gente não está falando aqui de gramas de fonte de proteína, né? Não confundir. A gente está falando da quantidade total de proteína dentro dessa comida. Isso aí, seria um churrasco, tá? Mas o ponto é, esse estudo foi só para demonstrar de que não existe esse limite. Não é se você comer mais do que 30 ou 35 gramas de proteína numa refeição não faz diferença porque a síntese proteica não aumenta. Faz diferença porque a degradação proteica diminui. Então, existem mecanismos que a gente às vezes não se deu conta que estão presentes. Por isso que a gente não decreta o que as pessoas devem ou não fazer baseado em mecanismos, e sim no resultado de estudos funcionais. Então, o resumo da ópera é o seguinte. 1. O corpo absorve toda a proteína que você comer. Se você lê alguém dizendo que você não absorve acima de X gramas de proteína, pode trocar de fonte de informação. E essa quantidade mínima recomendada de 0,8 gramas por quilo é inadequada, né? Porque ela foi estimada como um limite inferior para evitar desnutrição proteica e não como uma recomendação ideal de consumo. Isso aí, as melhores estimativas de consumo adequado, visando evitar a perda de massa magra e maximizar o ganho, são em torno de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ideal, como a gente já mencionou no episódio anterior aqui do podcast. Só que isso, pessoal, não significa que quantidades maiores do que essa serão desperdiçadas pelo nosso organismo. E a gente tem evidências de que no contexto de dietas de emagrecimento e em idosos, quantidades maiores de proteína tragam benefícios adicionais. E por fim, a ideia de que a proteína precisa necessariamente ser fracionada em várias doses diárias, ela é oriunda de estudos com whey consumido puro, que tem a desvantagem da absorção muito rápida, que aí os aminoácidos inundam a corrente sanguínea rapidamente e rapidamente desaparecem também. Agora, se você comer 350 gramas de um entrecô numa sentada, você vai ter aminoácidos no seu sangue pelo dia inteiro. Nada vai ser desperdiçado e não vai virar açúcar. Uma leitora do meu Substack escreveu um comentário na postagem do desafio Proteína na Medida, que a gente está fazendo lá justamente para melhorar essa consciência sobre o consumo de proteínas, conseguir mensurar o quanto a gente come e otimizar, né? Então ela escreveu que ela monitorou na última semana a ingestão proteica e que ela percebeu que estava comendo só 32 gramas por dia de proteína, quando na verdade o ideal para ela seria ingerir 100 gramas. Ela disse que faz um jejum de 18 horas e que percebeu o quanto pouca proteína ela estava consumindo, né? E ainda mais fazendo jejum voluntário é realmente difícil, porque a gente às vezes não sente fome suficiente para conseguir comer a proteína que a gente precisa. E isso se aplica especialmente para as pessoas que estão fazendo uso de canetas emagrecedoras, porque a falta de apetite e às vezes a presença de um certo enjoo faz com que as proteínas apeteçam menos do que alimentos que parecem ser mais leves, como uma fruta, por exemplo. Então precisa cuidar, precisa estar protein aware, quer dizer, tem que estar ligado para consumir quantidade adequada de proteína, sobretudo no contexto do emagrecimento.
Mesmo se você não estiver participando do desafio Proteína na Medida, eu encorajo que você faça esse exercício, tenta mensurar quanta proteína você realmente está ingerindo. Se você nunca usou uma balança de cozinha, vale a pena, porque a gente é muito ruim na estimativa visual. Eu me engano também com facilidade, mesmo tendo aí já medido muitas vezes. Quando eu peso, eu percebo que eu estou, em geral, subestimando a minha ingestão proteica. Então, é um exercício que vale a pena fazer. E como a gente sempre se surpreende que tem gente que ainda não se deu conta, o peso de carne não é o peso de proteína, né, Sari? 100 gramas de carne assada, pronta para o consumo, tem cerca de 30 gramas de proteína. Essa é uma postagem que gerou muitos comentários lá na área de membros. Então, quem quiser continuar a conversa, pode escrever lá nos comentários, que eu estou sempre de olho e sempre respondendo. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.